Bom, hoje no nosso quadro Saúde, nós vamos falar sobre a perda gradativa ou total da audição. Nos casos mais comuns, em 60% dos registros, ela pode começar após os 60 anos ou ainda de forma precoce, aos 40 anos de idade. O detalhe é que doenças da infância também podem acelerar esse processo, levando até a surdez total. Os sons podem ser agradáveis, mas até o barulho é fundamental para a percepção do mundo que nos cerca. Com a idade, a gente perde a capacidade de ouvir. A partir dos 40 anos, a piora da audição é gradativa e aos 80, ouvir bem é para poucos. Em algumas situações, crianças, jovens e adultos podem deixar de escutar por diversas razões. É preciso que a família perceba isso, procure tratamento o quanto antes e ajude o agora deficiente auditivo a continuar a se desenvolver e a se comunicar com a sociedade. Luan ficou surdo com 1 ano depois de ter meningite. Passou por escolas tradicionais e pelo ensino para pessoas com deficiência auditiva. Hoje cursa o 3º ano de edificações no IFP, além de coordenar a Pastoral dos Surdos de Teresina. Com a linguagem dos sinais, a mãe explica para ele o conteúdo da nossa reportagem. E ele concorda que é possível vencer profissionalmente, mesmo sem ouvir. Mas no começo, a família teve dificuldades em aceitar e pensar no futuro. O médico olhou para mim e disse: seu filho tem meningite e células incontáveis. Por quê? Pela falta de um diagnóstico correto. Então você tem tudo. Você pode sair com ele daqui cego, paraplégico, surdo, até não sair com ele ou sair com ele normal, como ele nasceu. Isso eu entrei em desespero. Internamos ele, 5 dias depois o Luan já estava bem recuperado, só que eu via que o Luan não ouvia. Frederico trabalhava com pessoas com várias deficiências, mas não percebeu quando passou a fazer parte do grupo. Foi a família que deu o sinal de alerta. Minha esposa, minha filha questionando que eu estava falando alto, que a televisão estava alta, que o celular tocava e eu não ouvia, né? Até que eu fui ao otorrino, elas insistiram tanto, nós fomos ao médico e lá eu descobri uma perda. A causa da surdez progressiva foi uma cachumba que ele teve aos 8 anos. Identificada a deficiência moderada em um ouvido e grave no outro, Frederico passou a usar o aparelho que compensa a surdez. Ele adquiriu os equipamentos pelo SUS através do CEIR e, quando descobriu essa possibilidade, tratou de espalhar a boa nova em alto e bom som. Depois que eu recebi, eu também, graças a Deus, eu consegui mudar a vida de outras pessoas, de pacientes meus, que vinham fazer fisioterapia, a maioria idosos e alguns jovens também, que tinham perda auditiva, me vinham com um aparelho, né? E eu dizia como eu consegui, e os pacientes foram atrás, e depois disso eu já encaminhei, eu acho que uns 30 ou 40 pacientes mais aqui para o CI. Olha, essa história do fisioterapeuta que apareceu aí é muito importante para chamar a sua atenção. Nós vamos conversar agora com a médica otorrinolaringologista, a doutora Alexandra Kolontai. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. E o caso já de uma pessoa adulta, né, e que percebeu com a ajuda da família que estava perdendo a audição. Então, para seguir até uma audiometria, saber se há não essa perda de audição, é muito importante que as pessoas observem esse tipo de atitude praticada pela outra, de falar alto ao telefone, de às vezes ser chamado e não ouvir, né? Exatamente. A perda de audição, quando ela é leve, muitas vezes o próprio paciente não percebe. O primeiro sinal pode ser um zumbido. Ele começa a ouvir um zumbido e aí, aos poucos, ele começa a pedir para repetir, escuta, mas não entende. É uma queixa frequente nos pacientes que têm uma perda mais leve e que muitas vezes ele não percebe. A família que realmente chega levando o paciente ao consultório para investigar se tem essa perda. E o exame de referência é a audiometria? É a audiometria, ter realizado a audiometria. Simples, né? É um exame simples que é realizado pela fonoaudióloga numa cabine acústica em que ela fica apresentando sons e verificando se o paciente tem os níveis auditivos normais ou se ele tem algum grau de perda auditiva. Eu já fiz esse exame, é super simples e a minha audição, graças a Deus, está ótima. Agora, no caso de uma perda leve, a gente teve uma perda mais severa aí no caso do Frederico, nosso personagem. No caso de uma perda leve, há como impedir que esse processo avance?
Na verdade, a gente tem que identificar a causa, né? Porque tem algumas causas, por exemplo, quando o paciente tem uma predisposição genética, é mais difícil você barrar essa perda, né? Você tem que orientar o paciente para ele evitar os fatores que podem agravar, como o contato com som alto, né? Que hoje em dia é muito frequente o uso de fone de ouvido em volumes muito elevados, por períodos muito prolongados, né? O cuidado com a saúde em geral, de alimentação, de controle de hipertensão, de diabetes. Então, essas orientações têm que ser feitas, mas não há como a gente dizer, não vai progredir ou vai progredir dependendo da causa. Depende da origem. Eu sempre digo para os pacientes que o aparelho ele é igual ao óculos, né? O óculos ele não impede que a gente perca mais a nossa visão. O aparelho também, dependendo da causa, não vai barrar, ele vai melhorar o que você tem de resquício de audição. Agora, a senhora falou de uma coisa muito importante, porque hoje muita gente usa fones de ouvido, cada um no seu mundo com seus fones de ouvido. Então, esse uso excessivo ou de forma com volume alterado, ou é permitido o uso do fone com volume mais baixinho para evitar perdas futuras, ou não é recomendado de forma alguma? Não, pode usar o fone de ouvido, não é que nunca mais vai poder usar fone de ouvido. Você pode usar num volume baixo. Eu sempre recomendo até metade do volume máximo que o aparelho oferece por períodos curtos, né? E tem sempre que dar período de repouso para o ouvido, né? Então, pode usar, desde que com moderação. O Alexandrino, quase parece o seu nome aqui, doutora, ele diz que ouve barulho, um zumbido no ouvido e às vezes o ouvido fica como se estivesse entupido. Ele disse se isso pode ser algum sinal de alerta para a surdez. Pode ser. Às vezes é o primeiro sinal. Ele precisa passar por uma consulta para o otorrino, porque até mesmo o excesso de cera, ela pode dar a sensação de ouvido tampado, pode dar zumbido. Então, precisa passar no exame otorrinolaringológico para realizar a otoscopia, que é o exame do ouvido, e se houver necessidade, uma audiometria para detectar se há perda. No caso da cera, muito importante também isso, a gente falar aos nossos telespectadores, o uso das hastes flexíveis, já ia dizendo, né? Das hastes flexíveis com a pontinha de algodão, muita gente usa de forma errada, acaba provocando lesões no ouvido. Isso pode também provocar a surdez ou alguma lesão irreversível? Na verdade, a higiene do ouvido, ela deve ser feita só mais por fora, porque a cera ela é uma proteção. Então, se você retira aquela proteção, o ouvido fica predisposto a ter mais infecções e até de você empurrar essa cera, formar uma rolha ou até perfurar a membrana timpânica, que pode sim dar uma perda auditiva, que pode ser até irreversível. Bom, o Alexandrino está agradecendo, ficou preocupado, fica não. Vai ao médico, viu, Alexandrino, que vai dar tudo certo para você. A Cláudia, lá do Parque Universitário, fico rouca com muita frequência. Isso pode ser algum indicativo também da perda de voz? A gente já está falando agora de um outro aspecto, né? Na verdade, a rouquidão, ela deve ser investigada, principalmente se ela dura mais do que 3 semanas, né? Se a pessoa está gripada, com resfriado e está rouca, melhorou o resfriado, melhorou a rouquidão, tudo bem. Mas se ela se prolonga e se você é um trabalhador da voz, como a gente fala, né? Jornalistas, professores, cantores, é importante investigar sim. Por último, aqui outra telespectadora sinto uma coceira irritante no ouvido há anos. O que pode ser? A coceira no ouvido, ela pode ser o que a gente chama de otite externa, né? Que muitas vezes dá uma descamação no ouvido e que coça. E aí é recomendado não usar haste flexível, não colocar nada dentro, porque você pode piorar a situação. Procure o otorrino para examinar e dar a conduta correta. Muito bem, olha, sobre os casos aqui a gente não falou mais especificamente, né, da surdez provocada por doenças, que foi o caso do primeiro personagem da reportagem, aí já fica um dano irreversível em alguns casos, como foi o dele, né? Exatamente. A meningite é uma das causas que pode dar essa surdez profunda, que a gente chama, e que muitas vezes só o aparelho auditivo não consegue fazer com que o paciente ouça normalmente. Mas existem outras possibilidades, como, por exemplo, o implante coclear, que é chamado ouvido biônico, né, que já possibilita restabelecer melhor a audição. Lembrando sempre aos pacientes usuários de prótese auditiva, de aparelho auditivo, que não é só colocar o aparelho. Precisa sempre associar uma terapia fonoaudiológica, porque a gente tem que reaprender a ouvir. Recuperar os sons, né, falados. Muito obrigada aqui a doutora Alexandra Kollontai, mais uma vez participando com a gente aqui. Bom dia. Bom dia.